Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso Momento CEO, um bate-papo sobre tudo que pode te ajudar a ganhar dinheiro vendendo o seu artesanato para o cliente que realmente quer comprar. Eu sou Patrícia, sou artesã assim como você e há 7 anos, quase 7, eu vivo exclusivamente da venda do meu artesanato. Na live de hoje eu vou te mostrar como que o medo pode te paralisar, impedir a realização dos seus sonhos, impedir que o seu ateliê tenha os resultados acima da média e prospere. Hoje nós vamos falar sobre medo, o medo que empaca, o medo que trava. Boa tarde, meninas. Ju, Lu, Fabiane, tudo bom? Novo visual, estreando novo visual com vocês. Boa tarde, Lídia. Vamos falar sobre medo lá no grupo do Telegram. Hoje eu mandei um áudio lá para o pessoal, para que elas refletissem um pouquinho a respeito dos medos que acabam paralisando. E agora a gente vai mais a fundo neste assunto. Oi, Carla, boa tarde. Vamos chegando. Ó, só para deixar claro para vocês que essa live ela faz parte de uma série de conteúdos que tem o objetivo de preparar vocês para o projeto Artesã CEO, a virada de chave para ganhar muito dinheiro vendendo seu artesanato para o cliente certo que realmente quer comprar. Na semana do dia 16 ao dia 20 de janeiro, eu vou te dar 3 aulões e vão ser temas que vão realmente te trazer mais clareza para iniciar o ano com o pé direito, com foco e direção, para que 2023 seja um ano de muito sucesso na sua vida profissional. O link para se inscrever para o projeto Artesã CEO, ele já está disponível na minha bio. Então, terminando essa live, vai lá no link da bio, clica lá e já garante sua vaga, já faz a sua inscrição, beleza? O evento vai ser 100% grátis, vai ser online, vai ter um monte de sacada bacana para vocês lá. Bastante conteúdo a gente está preparando para ajudar vocês nesse 2023. Boa tarde, Vete, boa tarde, Jaqueline, boa tarde, Suzy. Sejam bem-vindas. A Carla falou, boa tarde, gostei do seu cabelo, você mudou, tá diferente, você viu? Mudei, eu até botei nos stories, depois você vai lá ver o antes e depois nos stories. Cortei curtinho, dei adeus ao cabelão e agora eu tô curta. Meninas, vamos lá então. A gente tá falando hoje sobre medo. A gente tem que entender o que é o medo e como que o medo age no nosso organismo. A gente só consegue combater o inimigo a partir do momento que a gente conhece o nosso inimigo. Então, no começo dessa live, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre o que é o medo, como que ele age no organismo da gente, porque daí vai ficar muito mais fácil para a gente depois entender o que a gente pode fazer para combater esses medos que acabam paralisando a gente, tanto no pessoal e principalmente no nosso profissional. Beleza? Então, o que é o medo? O medo, ele é um sentimento automático. Ele é automático. Você não consegue controlar quando você sente medo. E ele acontece diante de uma situação de perigo. Só que esse perigo, ele pode ser um perigo real ou pode ser um perigo imaginário. Tem essas duas formas onde a gente vai ter como resposta esse sentimento do medo. E o medo, quando ele está diante de uma situação de perigo, seja ela real ou seja ela imaginária, ele vai provocar no nosso organismo 2 tipos de reações que são opostas. E essas reações, elas são provocadas pela descarga de adrenalina que a gente tem quando a gente está numa situação de medo. Então, essas 2 reações são reação de luta ou reação de fuga. Ou ele vai fazer você lutar contra aquilo que você está identificando como sendo um perigo, ou ele vai fazer você fugir daquele perigo, certo? Então, isso é químico, isso é biológico. Se o perigo é um perigo real, esse medo, ele vai ser um mecanismo de proteção, porque ele vai te fazer lutar ou ele vai te fazer fugir de um perigo que é real. Então, ele vai fazer sempre a gente pensar antes de agir ou de tomar uma decisão. Então, por exemplo, saltar de paraquedas. Saltar de paraquedas é um bom exemplo. Por quê? Porque vamos supor, decidi, eu quero saltar de paraquedas, eu quero saber como é que é e tal. Quando chegar lá em cima, pode ser que você sinta medo e provavelmente você vai sentir medo. E aí você vai decidir se você quer lutar, enfrentar aquele medo e saltar, ou se você quer fugir daquilo ali e desistir de saltar de paraquedas. Entendeu? Então, assim, é um perigo real. Pode ser que não dê certo, pode ser que você salte e coloque sua vida em risco.
É um perigo real. Então, nessa hora... Nossa, sorry, gente, despencou tudo aqui. Então, nessa hora, o que que vai acontecer? Você vai tomar a decisão imposta pela reação do medo. Ok? Então, é um perigo real. Então, um bandido vai te assaltar na rua, você tá no meio da rua, vem um bandido para te roubar o celular, para te roubar a bolsa, alguma coisa assim. É um perigo real. Você vai ter um medo naquela hora, ou você vai reagir àquele assalto, que não, na maioria das vezes não é indicado, ou você vai fugir daquele bandido. Então, é a outra situação. Agora, se o outro tipo de medo que existe é o medo emocional, que é o medo imaginário. Ele não é um medo real. Você não está diante de uma situação de perigo real. A situação de perigo, nesse caso, ela é imaginária, ela é criada na sua cabeça. Ela tem como fundo algum tipo de desequilíbrio emocional que você pode estar passando com relação àquele tipo de situação. Então, vamos lá. Vamos dar alguns exemplos para vocês aqui. Um exemplo de medo emocional é o medo da rejeição. Isso aqui a gente tem, isso é nato do ser humano. Tem até alguns pesquisadores que dizem que dependendo do emocional da mãe durante a gestação, ela pode passar para o bebê e o bebê ter esse medo de rejeição desde que sai da barriga da mãe. Então, o medo de rejeição, o que que é? É você efetivamente ser rejeitado pelo seu círculo familiar ou pelo seu círculo de amigos. Então, quando você se dispõe a fazer alguma coisa onde você corre esse risco, entre aspas, porque isso é emocional, é imaginário, não é um risco real, muitas vezes a gente acha que está correndo esse risco, mas na verdade não tem risco algum acontecendo, você tende a se bloquear, você tende a parar o processo, falar, não vou fazer isso porque eu vou ser rejeitada, porque a minha família vai me rejeitar, porque meus amigos vão me rejeitar. Então, esse é um tipo de medo emocional ou de medo imaginário. Outro tipo de medo emocional ou medo imaginário é o medo de crítica e de julgamento. Isso aí eu tenho certeza absoluta, vocês vão jogar para mim aqui nos comentários, que a maioria de vocês sente esse tipo de medo, principalmente quando liga o Instagramzinho aqui e vai fazer stories ou vai fazer um videozinho pro Reels. Live, então, nem pensar. Mas a maioria de vocês sempre sente esse tipo de medo, que é o medo da crítica ou do julgamento das outras pessoas. Joga para mim aí no comentário quem que sente esse tipo de medo. É um medo imaginário também, que te paralisa, porque você não vai fazer o stories, você não vai fazer o Reels, muito menos a live, porque você vai estar com medo dessa crítica, desse julgamento. E muitas vezes, essa crítica, esse julgamento, podem nem acontecer se você fizer. Você vai lá, faz o seu stories, faz o seu Reels, faz sua live, e aí você não vai ter crítica, não vai ter julgamento nenhum. Muito pelo contrário, você pode ter resultados positivos disso daí. Então, por isso que ele é um medo imaginário e é um medo emocional. Outro tipo de medo emocional, o medo de fracassar. Esse aqui é super paralisante. É aquela pessoa que não começa nada, não começa projetos importantes, não dá andamento a projetos importantes porque sente medo de fracassar. A pessoa já antecipa o fracasso antes mesmo de tentar fazer alguma coisa. Então, é um medo imaginário também, é um medo emocional. Outro tipo de medo, o medo de investir. Esse medo de investir, isso aqui é quase que cultural. O que a gente tem? Você fala assim, eu preciso, se eu tenho meu dinheiro e eu vou investir meu dinheiro em alguma coisa, obrigatoriamente, aquilo onde eu estou investindo meu dinheiro tem que me dar um retorno positivo. Retorno sempre dá, né, quando a gente faz investimento. Mas tem que me dar um retorno positivo. Então, o que a maioria das pessoas faz? Elas vão nos investimentos que são seguros. Então, pega lá a sobrinha que teve lá do salário e deixa numa caderneta de poupança, por exemplo. Por quê? Porque a caderneta de poupança não existe risco de você perder o dinheiro. Ou vai ficar igual ou vai render um pouquinho. Então, vai lá e coloca naquilo que é seguro. Poucas pessoas
vão optar por investir em investimentos de maior risco, como uma bolsa de valores, por exemplo, o que está na moda agora, as criptomoedas, essas coisas todas. Por quê? Porque não existe uma certeza de um retorno positivo, mesmo que seja mínimo, como é o da caderneta de poupança. Então as pessoas morrem de medo, falam, vou pegar aqui R$1.000 e vou investir numa ação que amanhã pode me dar 5.000, mas amanhã eu posso perder e de 1.000 eu ir para 500. As pessoas não arriscam, elas não vão, elas morrem de medo de investir quando elas não têm a garantia do retorno positivo. Beleza? Então são alguns exemplos de medos emocionais e medos imaginários, né, que eu coloquei para vocês. É o segundo tipo de medo. Esse tipo de medo emocional, medo imaginário, ele sempre vai ser resultado de um sentimento de incapacidade, inferioridade e não merecimento. Como assim? A pessoa, quando ela sente esse tipo de medo que paralisa e que bloqueia, ela sente esse medo porque na cabeça dela, ela tem quase como certo que ela não vai conseguir. Ela se sente incapaz, ela se sente inferior às outras pessoas. Mas fulano lá deu certo, abriu uma loja, tá vendendo, tá indo bem, já trocou de carro, já comprou casa, etc e tal. Não, mas eu sou muito inferior ao fulano. Tem aquele sentimento, tipo, eu não tenho a mesma capacidade, eu não consigo fazer do jeito dele, eu sou muito inferior a ele. Ou então, muitas vezes, tem aquele sentimento de não merecimento. O sentimento de não merecimento, ele é muito grande também. A pessoa achar que ela não é merecedora de ter o retorno que ela pode vir a ter caso ela invista em algum tipo de benefício, alguma coisa para aumentar o negócio dela. Então, esse tipo de medo, ele sempre paralisa a vida do indivíduo, ele sempre paralisa a vida da pessoa, porque a pessoa começa a perder oportunidades, vai aparecer oportunidade ali para ela não vai ter coragem, ela vai ficar com medo de investir, ela vai ficar com medo de encarar aquela oportunidade, com medo de enfrentar, de aproveitar, e aí ela vai perder algumas oportunidades que podiam transformar a vida dela, que podiam fazer seu diferencial da vida dela e às vezes até das próximas gerações ali, dos filhos e dos netos, faz com que as pessoas desistam dos sonhos. Tipo, tem pessoas que se sentem não merecedoras dos resultados daquele empreendimento, e aí a pessoa desiste do sonho dela, ou então afasta pessoas importantes. Às vezes tem gente ali que está com você querendo te incentivar a apostar nessas ideias diferentes, a assumir alguns riscos, a assumir algumas situações, e você, por medo de assumir essas situações, você acaba afastando essas pessoas, que a pessoa chega uma hora que ela desiste de te incentivar. Então, vamos supor, na questão da pessoa que não é merecedora, que acredita que não é merecedora. Nesse caso, por exemplo, a pessoa, vamos supor um exemplo prático aqui, que ela se sente não merecedora de ter dinheiro. Se a pessoa tem esse sentimento, eu não mereço esse dinheiro todo. Tem gente que é assim, viu, gente? Parece que é muito absurdo, a gente fica pensando aqui, parece que é uma coisa absurda, mas é mais comum do que vocês podem imaginar. Tem gente que pensa assim, fala assim, eu não mereço esse dinheiro todo, eu não mereço ter tudo isso, só esse tanto aqui pra mim tá bom. Quantas vezes vocês já não viram, por exemplo, gente que joga na Mega Sena? Às vezes tem gente que joga na Mega Sena, aí tá lá o prêmio lá, 50 milhões de reais da Mega Sena. Aí a pessoa fala assim, não, nem preciso ganhar os 50 milhões, não. Se der 1 milhão já tá bom pra mim, se der 500 mil pra mim já tá bom, porque Deus já compra a casa que eu quero e troco meu carro. Quantas pessoas no dia a dia de vocês já não ouviram falar dessa forma? Esse é o típico comportamento da pessoa que não se sente merecedora de ganhar dinheiro. A pessoa às vezes fala, não preciso de tudo isso não, isso aí é... Esses dias mesmo aqui na família, aqui nas festas de fim de ano, teve um tio que comentou isso. Ele falou, não precisa disso tudo não, porque quando a pessoa tem muito dinheiro, ela tem também muito problema, isso aí é arrumar problema para a cabeça e tal, essas coisas. Então, a pessoa não se sente merecedora de ter dinheiro. Nesse caso, a pessoa dificilmente vai conseguir ganhar dinheiro, porque esse sentimento, ele sempre vai ser gatilho para o medo que vai paralisar ela. Então, por exemplo, a pessoa pensa assim, eu não vou correr atrás de sucesso. Gente, isso é inconsciente, tá? Não é coisa assim, passo a passo que a pessoa estipula para ela, não. Isso é uma coisa quase que inconsciente. A
pessoa pensa assim, eu não vou correr atrás de sucesso, porque o sucesso vai me trazer dinheiro, eu não mereço esse dinheiro todo, eu não preciso de tudo isso, o que eu tô ganhando aqui já tá bom, já tá garantindo, já tô pagando as minhas contas, eu não preciso de nada além disso, então eu não vou correr atrás de aumentar o meu faturamento, de aumentar minhas vendas e tal, porque eu não mereço. Então, dificilmente a pessoa vai conseguir ganhar dinheiro, porque ela naturalmente vai ficar paralisada naquele ponto ali e não vai conseguir sair daquela estaca zero. Outro tipo de medo, que é o medo que eu falei das críticas, né? Então a pessoa pensa assim, eu não vou me expor na internet porque eu tenho medo que os meus conhecidos vão pensar, eu tenho medo de ser zoada, o povo vai ficar me zoando, vai ficar me chamando de blogueirinha, vai falar mal de mim pelas costas e tal. Então aqui é o medo da crítica e da rejeição. E aí o que a pessoa faz? Ela breca, ela bloqueia, ela não vai se expor na internet por causa desse medo da crítica e da rejeição e vai perder a oportunidade de bombar o negócio dela ali, atraindo mais clientes para o negócio dela e vendendo mais, única e exclusivamente pelo medo do que os outros vão pensar caso ela bote a cara na rede social. Vocês estão entendendo? Então, tipo, o que a pessoa perde quando ela se permite paralisar pelo medo é muito mais significativo do que a consequência do medo. Vocês estão entendendo mais ou menos? Outro exemplo. Eu tenho medo de investir meu dinheiro e não ter retorno, que é o que eu falei para vocês lá. Aí aqui você tem que pensar o seguinte, se esse retorno do investimento, ele depende de fatores externos, por exemplo, uma bolsa de valores, você está aplicando seu dinheiro numa bolsa de valores, você está fazendo um investimento desse tipo, esse retorno realmente vai ser um retorno incerto, porque você está dependendo de fatores externos, você vai depender de como a economia do país vai acontecer, você vai depender da economia mundial, você vai depender de um monte de coisa, se o dólar vai subir, se vai baixar e etc e tal. Então, é um retorno que realmente é incerto. Pode ser que você se dê muito bem, ganhe muito dinheiro, e também pode ser que você se dê muito mal e perca muito dinheiro. É sempre um investimento com risco maior. Agora, se o retorno desse investimento ele só depende de você, aí ele é garantido. Garantido desde que você se comprometa a trazer esse retorno, porque está dependendo só de você. Então, vamos supor, eu tenho meu ateliê, eu trabalho com papelaria personalizada, vamos jogar esse exemplo. Eu trabalho com papelaria personalizada e eu corto tudo na mão. Eu imprimo lá as coisas da papelaria e corto, faço os meus recortes todos à mão para poder montar lá as forminhas de doce, as coisas todas da papelaria personalizada. Aí você resolve investir em maquinário. Eu tô achando que eu vou investir em uma plotter. Vou comprar uma plotter de recorte para fazer esse trabalho de recortar para mim, porque o recorte vai ficar mais perfeito, vou conseguir fazer mais rápido, vou conseguir fazer mais unidades. Então, você resolve investir nessa plotter. Tem gente que quando tem esse medo do não retorno do investimento, a pessoa tem medo de investir dinheiro, a pessoa pensa assim, não, mas nossa, a plotter custa R$3.000, vai que eu compro essa plotter e depois eu não tenho pedido suficiente para poder pagar a plotter. Vai que eu compro essa máquina e depois eu não vou ter, as encomendas que eu estou tendo agora não estão me rendendo o suficiente para pagar a máquina. E aí a pessoa vai e não investe e continua a vida inteira cortando na mão. Se ela tem 10 clientes, ela vai continuar tendo 10 clientes para sempre, enquanto com a plotter ela poderia ter 100. Porque a plotter vai encurtar o tempo de produção dela, então ela consegue vender mais. Mas a pessoa não tem esse raciocínio, o medo paralisa ela, o medo não deixa ela investir, ir lá e comprar a máquina. Outra coisa também são os cursos que a gente oferece para vocês aqui online, não só os meus, mas de um monte de outras pessoas aí. A pessoa, às vezes, tem medo de investir no curso, que ela fala, mas será que eu vou ter retorno? Eu vou pagar X reais nesse curso, será que depois eu vou conseguir retornar esse dinheiro? Será que depois eu vou conseguir fazer o que o curso me promete, ter o resultado que o curso me promete? Gente, depende 100% de você. A pessoa que está te vendendo o curso, ela já gravou o curso, ela tem um método, tá tudo lá explicadinho, tudo certinho. Depende única e exclusivamente de você se comprometer, assistir às aulas, fazer as atividades práticas para você ter o seu retorno. Se você quer ter um retorno
com aquele tipo de investimento, vai lá, mete a cara, faz o que o curso está mandando você fazer, que certamente você vai ter. É muito difícil, e olha que assim, eu compro muito curso online, eu tenho muito curso que eu já investi, aplico todos, e assim, é muito difícil não ter resultado. A pessoa que faz, ela vai te trazer algum tipo de resultado. Então, quando depende só de você, isso daí simplesmente você se comprometer, você conseguir raciocinar no benefício que aquilo ali vai te trazer e certamente você vai ter o retorno financeiro. Aí tem aquela pessoa que fala assim, mas eu tenho medo de investir num novo negócio, eu tenho medo de ter um negócio próprio, eu tenho medo de abrir uma loja, e aí não dá certo. Isso no passado acontecia demais, porque a maioria dos empreendimentos era loja física nas cidades, né? Então aí envolve um gasto muito grande, um investimento muito grande. A pessoa tem que investir em aluguel, tinha que investir lá em funcionário, em contador, em estoque, mobiliário, um monte de coisa, fora as contas que chegam todo mês ali para pagar quando você tem esse tipo de negócio físico, né? Hoje em dia, isso é bem mais fácil. Se você vai abrir um próprio negócio, se você vai abrir sua própria loja, você às vezes tem custo zero, dependendo de onde você escolhe. Então, se você escolheu vender através do Instagram, o seu custo é zero, o seu investimento é zero. O que você vai ter que investir ali para ter esse negócio? De vez em quando vai ter que fazer alguma publicidade paga, algum post pago, alguma coisa nesse sentido, porque para dar uma alavancada, para dar uma subida ali, conseguir atingir o cliente certo para você. E basicamente é só isso. Se você optar por vender no marketplace, o custo é zero também, porque o marketplace vai te cobrar comissão sobre cada venda que você fizer. Ele não te cobra mensalidade, ele não te cobra nada antes. Então é quase que zero. Então, se a pessoa está parada porque tem medo de ter um negócio próprio, tem medo de investir em um novo negócio, ela tá comendo bola, vamos dizer assim. Porque empreender, principalmente, é aceitar. É aceitar que existem riscos. É assumir que existem riscos e aprender a lidar com esses riscos. Isso é empreender. Porque é sempre um ciclo após o outro, quando a gente decide empreender. Você vem com o que eu expliquei para vocês nas lives anteriores aqui. O primeiro ano é sempre mais difícil, porque você está estruturando as coisas, você está fazendo alguns testes, então os resultados são menores. A partir daí, do segundo ano em diante, você já vai começar a melhorar os seus resultados, já vai perceber que a sua empresa está um pouco mais estruturada, e assim vai a cada ano. E no meio desse caminho, pode acontecer que por motivos internos ou externos, você tenha que fazer alguns ajustes ali, para que as coisas continuem andando bem. Então, por exemplo, aconteceu uma crise no país, econômica, no mundo, etc e tal, você vai ter que ajustar. Teve pandemia, você vai ter que ajustar os seus produtos, você vai ter que ajustar algumas coisas ali no operacional da sua loja para poder adequar ao momento. Meninas que estão chegando, mulheres criativas, canto quem canta, boa tarde para vocês, todas as outras que entraram aí antes. Rosana. Hoje a gente está falando sobre medo. O medo, ele paralisa a maioria dos empreendedores. Eles não investem para evoluir. Gente, isso aí eu tenho exemplo prático aqui na minha cidade mesmo. Tem gente aqui na minha cidade que até hoje não botou uma maquininha de cartão. Acreditem se quiserem. Tem gente aqui na minha cidade que até hoje não botou uma maquininha de cartão na loja porque tem medo. Porque eu vou investir numa maquininha de cartão, depois eu vou ter que pagar percentual, porque eu vou tomar prejuízo. Gente, olha só como isso bloqueia. Porque muita gente deixa de comprar, eu não ando com dinheiro sacado. Eu é cartão de crédito e de débito. Não ando com dinheiro sacado mesmo. Morro de preguiça de ir em banco, em caixa de banco para ficar sacando dinheiro. É só em último caso que eu vou. Então, eu nunca piso nessas lojas. Porque eu não gosto do produto deles? Não é porque eu não gosto do produto deles. Eles até têm coisas bem interessantes. Mas porque eles não aceitam cartão. Na maioria das vezes eu passo por lá. Eu tô só com cartão, como é que faz? Então, tem muitos empreendedores que deixam de investir no negócio, que deixam de investir no empreendimento e acabam tendo um prejuízo
bem maior do que o que eles teriam se eles fizessem o investimento. Não que o investimento vai trazer prejuízo, mas eu falo no conceito, assim, no pensamento dessas pessoas. Igual essas pessoas das lojas que eu comentei, elas falam, se eu colocar cartão, eu tenho que pagar a taxa de 3 a 5% para a operadora do cartão, então é 3 ou 5% menos que eu tô deixando de ganhar aqui. Elas enxergam isso como um prejuízo, não enxergam como um investimento que vai trazer muito mais clientes para a loja delas, que são essas pessoas que só trabalham com cartão. Vocês estão entendendo a lógica? O medo, esse medo que é provocado pelo perigo imaginário, na maioria das vezes, ele não vem na forma clara de medo. Isso aqui é muito importante para vocês começarem a identificar aí no dia a dia de vocês como que funcionam as coisas. Eu vou até repetir. O medo, o sentimento de medo provocado pelo perigo imaginário ou emocional, muitas vezes ele não vem na forma clara de medo. Ele vem disfarçado. E quais são os disfarces que ele usa? Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho apoio. São alguns dos disfarces desse medo. Então, vamos voltar no caso lá da plotter de recorte. A pessoa às vezes fala assim, ela tá morrendo de medo de comprar a plotter, de investir e de não ter o retorno ali do valor que ela pagou na plotter. Só que em vez dela ter esse sentimento assim, estou com medo de comprar a máquina e não ter retorno, ela pensa assim, mas eu não tenho esse dinheiro todo agora. Eu não tenho esse dinheiro para investir. Eu não vou conseguir. Mas eu não tenho apoio, meu marido não me apoia. Se eu chegar com essa plotter aqui em casa, vai ser uma brigaiada, vai ser uma confusão. Mas eu não vou ter tempo. Será que eu vou ter tempo de estudar como que a plotter funciona, como é que as coisas são aqui, como é que ela trabalha? Eu não vou ter esse tempo, eu tô com um monte de encomenda aqui, eu vou comprar, ela vai ficar aí parada porque eu não vou ter tempo de aprender a usar. Então, esses são os disfarces do medo imaginário. Parem para pensar, cada vez que vocês se colocarem numa situação de decisão, que vocês começarem a pensar desse jeito, eu não vou decidir por isso porque eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho apoio, para pensar se é isso mesmo ou se é um medo que você está tendo de um perigo imaginário, uma coisa da sua cabeça. Esses disfarces, eles são bengalas nas quais a gente vai se apoiar para não dar o braço a torcer de que a gente está com medo de algo abstrato, a gente está com medo de uma coisa que não existe necessariamente. Você está com medo do julgamento de uma pessoa que você nem sabe se ela vai te julgar, você nem sabe se ela vai dar moral para você. Às vezes você fica pensando, assim, mas não sei o que, depois fulano vai falar mal de mim. Gente, às vezes fulano nem tá preocupado com o seu Instagram, ele não tá nem vendo o que você tá fazendo no Instagram, e você tá esquentando a cabeça com o que ele vai pensar de você aparecer num Reels, por exemplo, ou de botar a carinha lá nos stories falando bom dia para os seus seguidores, para os seus clientes. Vocês estão entendendo? Então, assim, é um medo que a gente cria na cabeça da gente, ele não existe necessariamente, por isso ele é imaginário. E aí agora eu vou dar a solução para vocês. Como que a gente vai lidar, então, com esses medos e como que a gente vai vencer esses medos? Anotem isso também, que isso é muito importante. Um medo só se vence com um medo maior. Vocês já vão entender o que isso significa, mas anotem isso. Um medo só se vence com um medo maior. Por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês vão entender direitinho. No período da pandemia, o que aconteceu? Muitas pessoas que trabalhavam CLT e que morriam de medo de empreender, que morriam de medo de perder a segurança da CLT para investir no negócio próprio, tiveram que empreender. Por quê? Porque o medo de não conseguir pagar os boletos ou de sustentar suas famílias foi maior do que o medo de ter um negócio próprio. Vocês estão entendendo? Existiu um medo muito maior que comeu aquele medo menor e fez com que essa pessoa se movimentasse, com que essa pessoa se agisse, saísse daquele ponto ali, daquele medo. Mas eu morro de medo de ter um negócio próprio, eu morro de medo de sair da minha CLT, de ter minha segurança aqui, meu salário pago todo mês certinho e tal, para investir num negócio. Vai que esse negócio não dá certo, eu perco as duas coisas e tal. Aí chegou na pandemia, foi demitido, porque muitos foram demitidos na pandemia por conta da situação atual. Atual não, daquele tempo, graças a Deus, acabou.
E aí, obrigatoriamente, tiveram que empreender, tiveram que se virar, porque existia o medo de não conseguir sustentar as suas famílias. Então, esse medo maior impulsionou. É um medo positivo. É você encontrar um medo maior do que aquele medo que você está tendo imaginário, para que ele haja de forma positiva na sua vida e te impulsione, em vez de paralisar, que é o que o medo imaginário faz. A maioria dessas pessoas que perderam o emprego na pandemia e que optaram por empreender, por criar um negócio próprio para sobreviver, se deu tão bem que agora, no final da pandemia, preferiu não voltar para a CLT. E são pessoas que seguem empreendendo. Ou seja, se elas não tivessem tido, é o famoso mal que vem para bem, né? Se elas não tivessem tido esse tipo de oportunidade, entre aspas, né? Não foi na verdade uma oportunidade, foi meio que um empurrão da vida. Se elas não tivessem tido passado por esse tipo de situação, talvez elas nunca percebessem que empreender fosse mais vantajoso do que a CLT. Vocês estão conseguindo captar? Manda um joinha aí para mim quem está seguindo a linha de raciocínio. E aí a primeira grande sacada que eu vou dar para vocês nessa live é essa, que a partir do momento que você conseguir identificar qual que é o medo que está te paralisando e te impedindo de ir adiante no seu ateliê, você pode também imaginar. Esse primeiro medo não é imaginário? Então esse medo maior também pode ser imaginário. Só que dentro desse contexto, você também vai poder imaginar um medo maior que vai te obrigar a ter uma ação. Vocês estão entendendo? Você imaginou o primeiro, não imaginou? O primeiro está te empacando, está te paralisando. Então, identificou, você já sabe qual que é, com base nisso que eu estou falando para vocês aqui na live, você pode criar um medo maior na sua cabeça, pensar um medo maior. O que é esse medo maior? O que eu estou deixando de ter? O que eu vou deixar de ter? Qual tipo de experiência, de benefício, de vantagem, de resultado que eu vou deixar de ter se eu não fizer? Você está entendendo? E aí esse medo maior, ele vai te obrigar a agir. Então, alguns exemplos para vocês. Deixa eu ver aqui primeiro o que a Amigu de Crochê está falando. Ela está falando medo de fazer live versus o medo de ter que voltar a trabalhar fora. Exatamente. Exatamente. Você põe isso na sua cabeça. Você fala assim, olha, se eu fizer lives, se eu fizer pelo menos uma live por semana ou uma live aqui a cada 15 dias, começa devagar, para você ir vencendo esse obstáculo devagar. Se eu fizer uma vez por semana uma live ali para trocar uma ideia com os meus clientes, para conversar com os meus clientes ali, pode ser que eles me sintam mais próxima deles. Pode ser que eles confiem mais em mim. E confiando mais em mim, eu vou ter mais pedidos, porque as pessoas geralmente optam por comprar daquelas pessoas que elas confiam, que elas conhecem. Quanto mais próxima você está do seu cliente, nas lives, nos stories e tal, eu falo lives e stories porque a live e o story ele tem uma proximidade maior do que um Reels, por exemplo, que é gravado e você joga lá. Nas lives e nos stories você consegue ter uma proximidade maior ali com o seu cliente. Então você pensa isso, fala assim, olha, se eu não usar essa ferramenta live para atrair mais clientes, para aumentar as minhas vendas, para aumentar o meu faturamento, provavelmente eu vou ter que espalhar currículo. Não tem como fugir disso. Então é bem isso mesmo. Você criou um medo maior aí para engolir esse medo imaginário menor. Amigo de Crochê falou, eu só de pensar em voltar para a enfermagem dá até vontade de fazer live, só não sei sobre o que falar. Aí já é um outro capítulo, depois nós vamos conversar sobre isso, sobre temas, como escolher temas e tal. Mas só de você ter essa consciência, ter criado essa consciência na sua cabeça, que tipo, você fica apavorada, pensa essa palavra, pavor. Fala, eu fico apavorada só de me imaginar andando no hospital sendo enfermeira de novo. Eu fico apavorada com essa situação. Então, você tem que fazer de tudo para que isso não aconteça na sua vida. Essa coisa que te deixa apavorada. E esse de tudo inclui fazer a live que você tem medo. Vocês estão entendendo? É essa a lógica, é essa pegada que eu quero que vocês entendam. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês. O medo da crítica ou do julgamento versus o medo de não conseguir pagar os boletos. É aquilo que a gente sempre fala, assim, a pessoa vai lá, tem muita gente que brinca com isso, né, faz uns memes e tal, a pessoa vai lá e faz um reelzinho, fala, fulano tá me chamando de blogueirinha, fulano tá assim, sensado, fulano não paga meus boletos, entendeu? É bem isso,
Bota isso na cabeça, fulano não vai pagar meus boletos, quem paga meus boletos sou eu. E para pagar meus boletos eu preciso desse tipo de atitude, eu preciso fazer esse tipo de coisa. Vamos ver o que as meninas estão falando aqui. Ivete, vontade e ideia eu tenho, e muita. Só o meu medo é de investir e não obter retorno. Aí é que tá, Ivete. Você vai ter que fazer aquilo que eu te falei, vai ter que parar e analisar. Esse retorno depende do quê? Ele depende de um fator externo ou ele depende só de você? Porque se ele depende só de você, certamente você vai ter o retorno, desde que você se dedique àquilo que você se propôs investir. Certamente você vai ter o retorno. É impossível você não ter. Se depender só de você. É a mesma coisa, por exemplo, vamos supor, vou abrir uma pastelaria. Foi lá, tô com medo de investir, de abrir uma pastelaria, não sei o que e tal. A pastelaria para funcionar, é lógico que existem fatores externos ali também, tem economia do tal, tem o ponto que você escolheu, tem um monte de coisa externa também. Mas se você pensar que para você ter retorno ali, basta o seu esforço pessoal, você acordar cedo todo dia, fazer a massa do pastel, fazer o recheio, preparar o seu ambiente, fritar o pastel e vender, isso aí é você. Se você abrir a pastelaria no melhor ponto da sua cidade, com a economia supitando, cheio de gente passando na porta, e você não for lá fazer o pastel, você não vai ter o retorno, mesmo que todas as outras coisas estejam favoráveis. Todas as outras variáveis estejam favoráveis ao seu negócio. Se é uma coisa que depende de você para ter retorno, é só você se comprometer que é certeza, é 100% de chance de você ter sucesso em qualquer investimento que você fizer. Então, bora lá. Outro exemplo para você. Aí que eu coloquei aqui para vocês aqui, esse lance do medo da crítica, né? E aí, eu quero falar uma coisa para vocês aqui, uma coisa meio pessoal. O que você faz? Se você está com medo da crítica das outras pessoas e do julgamento, só que você está cheio de boleto lá para pagar, e você sabe que o que vai te ajudar a pagar esses boletos é você se expor de forma positiva, tá, gente? Com objetivo, com intenção e etc e tal. Não é de qualquer jeito, nem ficar fazendo dancinha besta no Reels não só para aparecer, não é para você aparecer, é para você se expor com o objetivo de conquistar mais clientes, de ter mais vendas, etc e tal, de favorecer o seu negócio de forma positiva. Não é só para conseguir seguidor de forma aleatória, não, tá bom? O que você vai fazer? Você olha para aquela pilha de boleto e você vai com medo mesmo. E aos poucos você vai percebendo que aquele medo inicial que você tinha não tem fundamento nenhum. Ou então você vai perceber que a recompensa que você teve, o resultado que você teve, porque você tomou uma atitude, foi lá e fez, vai ser muito maior do que as críticas que você pode vir a receber. Entendeu? E eu conto esse processo por experiência própria. Eu, por exemplo, eu nunca tive medo de empreender. Eu sempre quis ter uma loja, eu sempre quis ter um negócio, sempre quis ter minhas coisas. Então, esse medo eu nunca tive. E minha loja está aí há 8 anos me rendendo resultados. Está aí a prova de que foi uma decisão certa na minha vida. Só que eu sempre tive pavor, vocês não vão acreditar, mas eu sempre tive pavor de me expor e de ser zoada. Isso que eu tô fazendo com vocês aqui agora, gente, essa live, esse bate-papo que eu tô fazendo aqui com vocês, há um tempo atrás eu não ia fazer isso nem pagando. Eu morria de vergonha. Eu ficava apavorada quando eu tinha que me expor. Meu casamento, por exemplo, assim, teve um jantar que a gente fez um dia antes da cerimônia e tal, que tinha uma banda lá tocando, aí tinha que chamar para falar no microfone. Gente, eu tremia para falar, porque eu ficava realmente apavorada, morrendo de medo de julgamento, morrendo de medo de crítica. Aí o que aconteceu? Eu sempre tive um trabalho no presencial e eu inventei esse projeto novo. Falei, eu quero estender esse presencial pro virtual, pro online. Eu quero aumentar esse projeto, eu quero dar um novo significado para ele. Eu quero tirar ele do presencial, levar ele pro online. E aí que veio o lance. Para que isso se tornasse possível, para que isso se tornasse viável, para que esse novo projeto acontecesse, de estar aqui no online, construindo essa comunidade com vocês, estendendo esse trabalho de ensino que eu já fazia no presencial para mais pessoas, para um grupo maior de pessoas, eu ia precisar me expor. Eu ia precisar estar aqui, eu ia precisar botar a cara, eu ia precisar fazer live, eu ia precisar estar nos stories, nos stories, nos reels, etc. E aí, o que eu fiz? Eu fui com medo mesmo, eu fui insegura mesmo.
Porque se tem uma coisa que me deixa apavorada, é eu pensar, imaginar a situação de eu no futuro me arrependendo de uma oportunidade que eu perdi. Isso é o que me deixa apavorada. De chegar lá na frente. Já fiz um monte de coisa, gente. Já fiz um monte de coisa, já fiz curso, já trabalhei com um monte de coisa e tal, exatamente por causa desse pavor que eu tenho. Esse é meu medo maior. Meu medo maior é de lá no futuro eu me arrepender de ter tido uma oportunidade, de ter passado essa oportunidade na minha frente e eu não ter aproveitado essa oportunidade. Então, esse medo de arrepender foi o que me impulsionou e me fez fazer o que eu faço hoje com vocês aqui no Instagram. E aí, ter superado esse medo, na verdade, foi um divisor de águas para mim, esse medo inicial, né? Não o pavor de arrepender. O pavor de arrepender eu tenho até hoje e ele é o meu medo positivo que engole todos os outros. Mas esse medo inicial, esse primeiro medo ali, de me expor, superar ele foi um divisor de águas para mim. Por quê? Porque depois de ter tantas lives que eu já fiz, hoje eu fui fazer a conta aqui no Instagram, só no meu feed aqui gravada, fora as que não ficaram gravadas, tem mais de 200 lives. Então, depois de tantas lives que eu já fiz, de tantos stories, de tantos vídeos no YouTube, de tantos reels, hoje eu sou uma pessoa muito mais confiante e muito mais à vontade quando eu tenho que me expor, quando eu tenho que falar. Isso não só aqui na rede social, não só no Instagram, mas na vida. Se eu precisar falar em público hoje, igual recentemente eu apresentei trabalho de conclusão de curso, apresentar trabalho de faculdade, falar em alguma coisa aqui pública na cidade, eu falo com muito mais confiança. Eu me sinto muito mais à vontade. Então, as consequências, elas foram muito além de conquistar esse objetivo profissional que eu tinha. Emocionalmente, hoje, eu sou uma pessoa muito mais autoconfiante, eu sou muito mais corajosa, eu sou muito mais segura. E se você quiser a prova concreta disso, depois que acabar essa live, eu te convido a ir lá no meu feed, rola até lá embaixo, assiste a minha primeira live e compara com essa que a gente está fazendo aqui agora. É impossível você não notar a diferença. E se eu conseguir, se eu fui capaz de vencer esse obstáculo, você também é, qualquer pessoa é, porque nós somos seres humanos com as mesmas capacidades e habilidades. É só você ter um medo maior que te obrigue a agir. No meu caso, era esse medo de arrepender, de deixar passar uma oportunidade de crescer. Agora, no seu caso, você vai escolher o seu medo em especial, como a amigo de crochê falou aqui, que ela morre de medo de ter que voltar para o CLT, ela fica apavorada só de pensar em ter que voltar para a profissão anterior dela. Então, esse é o medo maior dela. Aí eu vou falar para vocês aqui uma listinha de alguns grandes medos pelos quais vale a pena você superar outros medos menores. Então, por exemplo, medo de não conseguir pagar suas contas no fim do mês. Então, o exemplo lá do pessoal da pandemia, que mobilizou muita gente na pandemia. O medo de não ter dinheiro em uma emergência. Então, vamos supor, você está trabalhando ali no seu ateliê, você tem o seu faturamento mensal, você tem uma quantidade X que você tira ali no seu ateliê. Aí você pensa assim, não, já tá bom, eu não preciso de mais que isso, eu não vou investir no meu negócio porque isso aqui tá ok, já tá bom. Mas vai que acontece algum tipo de emergência na sua vida que você tem que resolver, que o dinheiro resolve e você não vai ter esse dinheiro para resolver. Entendeu? Então, assim, às vezes você se apegar nisso, você se agarrar nesse medo maior de não ter esse dinheiro para uma emergência, porque o dinheiro que você tem ali é contado para sua despesa do mês, faz com que você tome algum tipo de atitude diante de outros medos menores. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui de um vendedor do Elo 7 que estava lá no Elo 7 Day, quando eu participei do Elo 7 Day lá em São Paulo. Ele deu o depoimento dele lá, explicando sobre a trajetória dele dentro do Elo 7 e tal. E aí ele estava contou um fato bem curioso, que ele falou assim que ele e a esposa, eles tinham, não sei se eles foram demitidos, eu não lembro exatamente o que aconteceu. Sei que eles estavam sem emprego, sem trabalho. E aí eles estavam apostando na papelaria personalizada, em trabalhar com papelaria. E aí eles estavam no comecinho ali, eles tinham investido em algumas máquinas, estavam com alguma coisinha, trabalhando muito no começo ali, muito no início mesmo. E com um monte de medo, com vários medos ali, de investir mais e depois não dar conta, medo de investir no espaço próprio, então eles trabalhavam ali na casa deles ali, do jeito que dava, nos cantinhos, etc e tal, vários medos ali que eles tinham que enfrentar. E a esposa dele, nesse meio tempo, ela ficou grávida e esse bebê nasceu. E quando esse bebê nasceu,
esse bebê tinha dificuldade para amamentar, tinha dificuldade para mamar. E o médico recomendou que ele comprasse aqueles bicos de silicone, sabe, que a mulher bota no seio ali para facilitar a amamentação. E ele foi na farmácia, ele conta que ele foi na farmácia para comprar esse bico de silicone, chegou lá, o negócio custava R$20, ele tinha só R$10 na carteira, ele deixou R$10 e deixou o RG dele, porque ele precisava voltar com aquele bico, e ele falou que aquele momento para ele foi o momento onde o medo maior dele passou a existir. Que ele falou, gente, que vida é essa? Até quando eu vou viver nessa situação? Agora eu tenho um filho, agora eu tenho um bebê recém-nascido. Então, eu vou ter que assumir os riscos do empreendimento, eu vou ter que correr atrás, meter os peitos e tal, para poder fazer virar. Isso tem que dar certo, falhar não é opção, desistir não é opção, porque eu não tenho outra saída. Então, o medo maior dele, que foi o medo de não ter dinheiro para esse tipo de emergência, ou o medo de não conseguir vencer, de sustentar a família dele, etc e tal, e ter que voltar ele com a mulher para morar na casa dos pais, isso aí foi o medo maior que impulsionou ele. E ele estava no palco do Elo 7 Day como um dos melhores vendedores do Elo 7 em 2022. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer para vocês? Então, assim, não é bobagem, a gente não está contando historinha aqui. É uma coisa que realmente é muito relevante. E se vocês pararem para refletir, pararem para pensar, pode sim fazer muita diferença na vida de vocês aí dentro dos seus ateliês. Outro tipo de medo, sentiu de medo maior, né? O medo que os seus filhos sintam vergonha de você no futuro. Esse é um medo maior, é um medo muito grande. Então, se você usa isso como seu medo maior, você vai fazer qualquer coisa, você vai enfrentar qualquer coisa e vai investir em qualquer coisa para passar para os seus filhos um exemplo de luta, de resiliência e de superação. Porque se você não fizer isso, se você não fizer esse tipo de coisa, você vai estar passando para os seus filhos um exemplo de comodismo. E a chance deles sentirem vergonha de você no futuro porque você não produziu nada, não deixou nenhum legado, você passou uma vida acomodado, vai ser muito grande. Então, se você tem isso como medo maior, você consegue superar também alguns medos menores. E aqui um muito importante também, eu vou dar um exemplo para vocês, que é a questão do medo de se arrepender e sofrer emocionalmente por ter perdido uma oportunidade, que é o meu grande medo. Esse é o meu grande medo. Vou dar um exemplo prático para vocês aqui. Ter filhos. Ter filhos é um exemplo prático aqui. Então, muitas vezes as mulheres pensam assim, eu não vou ter filho agora porque eu não tenho dinheiro. Aí entra as bengalas lá que eu falei para vocês, que o medo se disfarça, né? Eu não vou ter dinheiro para sustentar uma criança. Eu não vou ter tempo para educar uma criança. Eu não tenho apoio da minha família, eu moro sozinha numa cidade longe da minha mãe, longe das minhas tias e tal. Eu não vou ter apoio familiar, não vou ter rede de apoio, né? Agora a palavra é essa, rede de apoio e tal. Então, eu não vou ter filho agora. Depois, mais para frente, quando eu tiver mais dinheiro, quando minha carreira estiver consolidada, quando eu tiver mais tempo disponível, talvez eu tenha. Só que, biologicamente falando, as mulheres têm um prazo para ter filho. A gente tem uma data. Depois que passar aquela data, o nosso organismo, a nossa biologia não permite mais que a gente tenha filho. E aí o que acontece? Muitas delas deixam passar essa data e depois lá na frente se arrepende e sofre muito emocionalmente por não ter tido filhos. Vocês estão entendendo como que é? Então, se você tem esse medo de arrepender e desse sofrimento emocional de uma oportunidade que você deixou de aproveitar lá atrás, quando você tinha tempo para aproveitar, isso aí engole todos os medos menores. Sacaram? Então, manda um joinha aí pra mim se tiver tudo certo com o que a gente tá falando aqui, se vocês estiverem entendendo o que eu tô querendo dizer. Então, resumindo aqui a ópera para vocês. Se você tem um medo de um perigo real, beleza, ok. O seu organismo ele vai te fazer lutar ou fugir desse perigo, isso aí é tranquilo, é bom porque vai te proteger desse perigo. Agora, se o seu medo é emocional ou imaginário, você tem que imaginar um medo maior para que esse primeiro não te paralise e te impeça de agir. Quando você faz isso, você vai superar esse medo inicial e as chances de sucesso no que você se propuser a fazer vão ser enormes, porque essa força motriz vai fazer parte do seu propósito, vai fazer parte do seu porquê.
E aí eu deixo vocês com essa reflexão. Qual que é o medo que você tem hoje que te impede de crescer? Se você se render a esse medo, quais são as possíveis consequências que você vai ter? E aí você vai encontrar o seu medo maior. Tá entendendo mais ou menos? Então essa é a reflexão que eu vou deixar vocês aqui hoje pensando. Lembrando, se você está me vendo agora no Instagram, não me conhecia ainda, já segue o perfil para não perder nenhuma dessas dicas e curte essa live clicando no coraçãozinho que tem aqui do lado. Se você está no YouTube, já se inscreve no canal e manda um joião bem grandão aí pra gente aí, porque eu acho que vai valer. Lembrando todos vocês que as inscrições para o Projeto Artesã CEO, elas estão abertas. O projeto vai ser 100% gratuito, 100% online. Não fique de fora desse evento, que eu garanto que vai ser uma mola propulsora para você iniciar 2023, já colhendo resultados aí no seu ateliê. Clica lá no link da minha bio e já garante a sua vaga. Amanhã às 14 horas eu estarei aqui novamente com vocês, falando sobre a importância de criar uma rotina para te ajudar a atrair o cliente certo e, consequentemente, melhorar e aumentar as suas vendas de artesanato. Então, eu conto com a presença de todas vocês aqui. Eu espero que essa live tenha sido útil para vocês. E se tiver alguma pergunta, algum comentário, eu estou à disposição. A Rosângela falou aqui, sou de Jaú, você é usada por Deus. Ai, que bênção, Rosângela, você pensar assim, que bênção. Eu me guio mesmo pelos princípios divinos aqui, eu tento sempre ajudar, porque eu acho que é isso que Deus quer, né? Deus quer que a gente se ajude, Deus quer que a gente haja dessa forma, que a gente traga coisas positivas, coisas boas para as pessoas. Se você está entendendo assim, Deus te abençoe, estamos juntas. Lauzinha, sou de Cachoeira Paulista, que legal, um monte de gente aqui de lugar diferente. Eu, para quem não sabe, esses dias perguntaram no meu stories, eu botei lá, falei que façam uma pergunta qualquer e tal, e usem os stories, viu, gente? Eu tô deixando caixinha de perguntas lá todos os dias. Entra nos stories, se você tem uma dúvida particular sua, bota lá nos stories, não fique com medo de responder. Eu preservo a identidade de vocês nas respostas, eu não exponho vocês lá, eu respondo todos que me mandam. E eu botei esse dia a caixinha lá, a pessoa perguntou de onde que eu era. Eu sou do sul de Minas Gerais, eu tô aqui na capital nacional do crochê. Depois vocês mandam um Google e coloca lá Inconfidentes, a capital nacional do crochê, para vocês conhecerem o meu pedacinho de céu aqui, meu pequeno paraíso. A Lu falou, Paty, é uma benção em nossas vidas. Ah, que linda, Lu. Você é suspeita para falar. A Lu já é quase uma best friend, já é minha aluna do curso. Ela é da primeira turma do meu curso. É uma querida que já se tornou amiga, já a gente tem um carinho muito grande. A Ivete falou, sou de Cruz Machado, Paraná, foi muito boa a live, amanhã estarei aqui. Esteja assim, amanhã a gente vai falar sobre rotina, qual que é a importância da rotina. Tem gente que não gosta de rotina, só que eu acho extremamente importante e eu vou provar para vocês por que é tão importante assim. Outra coisa interessante, eu quero que vocês realmente reflitam sobre essas lives. Pensem, a gente está fazendo muita live de reflexão, de coisa profunda, que é para mexer mesmo com a cabecinha de vocês, para vocês perceberem que vocês têm potencial, que vocês têm poder para mudar, que vocês têm poder para fazer um 2023 diferente. Tá bom? Pensem mesmo em cada coisa que é dita aqui. Anotem, se vocês preferirem anotar alguns pontos aí para depois refletir em cima do que vocês anotaram. Mas não deixa de pensar e de refletir. Não deixa essa conversa entrar num ouvido e sair no outro, não. Mas retém o que foi importante para vocês ali dentro da cabeça, porque vai fazer a diferença sim. Eu quero que vocês mudem a mentalidade, que vocês se sintam realmente poderosas para fazer um ano diferente. A Fabiane botou aqui, já estou inscrita, gratidão pela partilha. Eu sou do Paraná, São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Aí, alô, Fabiane, eu sou de Curitiba. Ah, as pessoas se encontrando por aí. Canto quem canta, sou de Jundiaí, São Paulo. Você está mais pertinho de mim aqui. Você está mais pertinho de mim. Eu tô... Jundiaí deve estar o quê? Umas 2h30 de Jundiaí. Tô bem no sul aqui, quase divisa com São Paulo. Meninas, então é isso. Que bom que vocês gostaram. Foi um tema um pouco mais profundo, de mais reflexão.
Amanhã estamos aqui de novo. Eu até fiz uma brincadeirinha com vocês lá nos stories. Falei assim, vocês têm medo de quê? Porque tem muita gente que tem medo de fazer isso que eu fiz, né? De pegar um cabelão e cortar e deixar curtinho assim. Mas olha pra vocês verem, gente, a diferença que fez. Eu não tô com cara de bonita agora. Agora a gente fica com uma cara de bonita, ó. Deixar de prender o cabelo, já fica com uma cara de bonita assim, que é para se apresentar melhor para vocês. Meninas, muito obrigada pela companhia hoje. Espero vocês aqui amanhã, neste mesmo horário. Já já a live sobe no gravado aqui no Instagram e vai também para o YouTube, para quem preferir assistir lá no YouTube. Compartilhem, mandem para as amigas. Vamos aumentar nossa corrente do bem. Eu ajudo vocês aqui, vocês ajudam outra pessoa que vocês sabem que pode se beneficiar dessas informações. Manda para essas amigas queridas de vocês aí, sejam reais, sejam virtuais, essa nossa live, as outras lives, o perfil e tal, para que elas possam chegar aqui também e poder aproveitar esses bate-papos, tá bom? Beijo grande para vocês e até amanhã. Opa, minha câmerazinha aqui hoje tá querendo fugir. Beijo grande para vocês e até amanhã no mesmo horário.